Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio teve uma das piores atuações nos últimos anos. Fez vexame no Chile, perdeu por 2-0 para o time da Universidade Católica e, por justiça, poderia naturalmente ter perdido por 4-5. Pior que a derrota, que agora, dependendo do resultado do Grenal, pode criar sérios problemas à classificação gremista, foi a atuação. Um Grêmio absolutamente desorientado em campo, cujo treinador não teve nem forças e, aliás, demonstrou apatia em boa parte para tentar mudar a situação de campo. Neste vídeo eu vou te falar sobre isso e também que é hora do presidente Romildo Bolzan tomar decisões enérgicas e drásticas para mudar este quadro. Vamos lá então, foi 2-0 para a Católica e a gente sabe, quem viu o jogo com discernimento, que o placar mais justo seria 4, talvez 5-0. O Grêmio teve uma única oportunidade em que chutou ao gol, que ameaçou o gol dos chilenos. Uma atuação que foi um desastre. Foi uma das piores atuações do Grêmio, do Renato, na história, mas foi uma sequência de resultados ruins. E é isso que preocupa. E é isso que tem que necessariamente levar a direção do Grêmio a medidas enérgicas, o mais rápido possível. Não dá para ficar mais no discursinho, não dá mais para ficar esperando o Cavani, não dá mais para depositar numa live a expectativa, aliás, uma live muito mal executada, a expectativa de remobilizar o torcedor do Grêmio. A situação do Grêmio só não é pior porque o Grêmio escapa da vaia, porque os jogos, em função da pandemia, não tem torcida no estádio da Arena. O Grêmio agora pega o Palmeiras na Arena, no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, depois tem o Internacional, depois tem o Atlético Mineiro fora, novamente pelo Brasileiro, o Grenal é pela Libertadores do Beira-Rio na próxima quarta, só jogos pedreira. O Grêmio terá muitas dificuldades, especialmente se a direção continuar omissa e passiva diante desta situação grave. Antes de seguir adiante, falar propriamente do jogo e desse contexto todo, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, ainda que possa discordar do conteúdo, mas gostando, deixe aí o seu like. Mas te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial. Eu não estou aqui para agradar dirigente, integrante da comissão técnica ou jogador, nem do Grêmio e nem do Internacional. Eu estou aqui com base em dois pilares: informação e opinião e análise, com 35 anos de experiência na crônica esportiva. Te inscreve no meu canal, dá esta moral aí. Olha só, Universidade Católica 2, Grêmio 0, uma atuação apática do Grêmio, segunda bola toda ela dos chilenos, um Grêmio que não estava agrupado, não estava aglutinado, um Grêmio espalhado em campo, um Grêmio que nunca soube marcar com competência, um Grêmio de atuações individuais anêmicas, um Grêmio de um treinador que ficou enclausurado na sua casa-mata até os 35 minutos do segundo tempo, um Grêmio mal preparado fisicamente, que só quando os chilenos cansaram aos 35 do segundo tempo, o Grêmio deu uma crescida no jogo e logo depois teve um jogador expulso. O Grêmio já jogou, depois da parada da pandemia, em 16 partidas. A Universidade Católica em 3 jogos. Era o 17º jogo do Grêmio e o 4º da Católica. Isso mostra que a Católica vinha e vem de uma completa falta de ritmo, de um condicionamento muito abaixo, sem sequência de jogos, ao contrário do Grêmio, que já ganhou o Campeonato Gaúcho, disputou final de regional, já estreou no Campeonato Brasileiro e vai também tropeçando na competição nacional. O Grêmio hoje não pode nem reclamar dos desfalques, porque, mas o Paulo Miranda... Bom, o Paulo Miranda não pôde entrar em campo hoje, porque, a exemplo dos jogadores do Internacional, foi expulso merecidamente no Grenal da Baderna, aquele que foi antes da pandemia, lá na Arena, quando 8 jogadores da dupla Grenal foram expulsos. Bem, então acontece isso. Então o jogador é expulso, tem que cumprir a suspensão. E o Paulo Miranda está pagando, chegou agora a conta para o Grêmio, agora que ele seria importante, especialmente no Grenal, já que o Jeromel saiu machucado, e o seu colega também, zagueiro David Braz, foi expulso e cumpre suspensão. Então o Grêmio também, para o Grenal, vai manter as suas qualidades, alguma chance do PP voltar, Jean-Pierre, o Michael dificilmente, o Kahneman ainda como incógnita e o Jeromel a gente não sabe a gravidade da lesão ainda. Mas isso é o que menos importa neste momento. O que importa agora é que o Grêmio é um time de futebol desorientado e é uma caricatura daquele Grêmio na época do Everton, aquele Grêmio que ganhou lá atrás, em 16 uma Copa do Brasil, em 17 uma Libertadores, depois uma Recopa.
ainda em 18 e depois teve futebol somente para ganhar a competição da aldeia, o campeonato regional, o que para os dirigentes, e isso é preocupante, para os dirigentes foi suficiente. Os dirigentes do Grêmio têm sido acomodados nos últimos anos e excessivamente passivo. Mesmo quando o Renato tinha um grupo de jogadores com o Caio Henrique, ou principalmente com o Everton, no ano passado um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, o Grêmio no ano passado já ganha o Campeonato Gaúcho nos pênaltis, os dirigentes não têm a leitura de que é preciso uma ação de cobrança em cima do seu treinador. Os dirigentes do Grêmio também não enxergam que o Grêmio é um clube, é um time de futebol mal preparado fisicamente. O Grêmio hoje foi uma soma de todos esses erros. De um treinador que já está acuado, que ficou 80 minutos praticamente dentro do reservado, de um sistema defensivo que começa a fazer água, em que jogadores que até então tinham atuação convincentes como o Jeromel já começam a falhar e acabam ou se machucando ou sendo expulsos, de laterais como o Cortez, que eu imaginava que era ruim só na live, que fazia fiasco só na live, não fez hoje, falhou em gol da Católica. Orejuela irregular, este é um bom jogador, mas quando todo time vai mal, acaba o bom jogador também sucumbindo. De uma escolha do Renato que eu já havia enxergado como equivocada lá na Bahia, mas deu certo, e aí o resultado fica acima da tese. Eu acho que neste momento o Lucas Silva tem que jogar, porque ele é mais guardião da defesa que o Darlan, e o Renato, na minha opinião, deveria jogar com o Lucas Silva como cabeça de área, liberando um pouco mais o Matheus Henrique. Ele prefere jogar com o Darlan. Além de tudo, ele baixa a estatura média da equipe, são dois jogadores mais baixos. O Lucas Silva é mais alto, mais experiente, mais malandro, sabe a hora de parar o jogo, de prender a bola, de dar um chutão para lateral, de pressionar o juiz, e o Renato prescinde desse jogador. Com a justificativa de que ele é lento. Pode ser lento, mas ele é mais experiente e tem mais futebol que o Darlan, na minha opinião. Eu já tinha falado isso com relação ao jogo do Bahia, mas ele não jogou e deu certo, e ele não começou como titular, deu certo e o Grêmio ganhou o jogo. E hoje se viu um buraco no meio-campo do Grêmio. O meio-campo do Grêmio não segurava a bola e não segura a bola já há muito tempo. Desde que o Jean-Pierre começou a alternar certa irregularidade, desde que o Everton saiu, embora ele jogue no ataque, mas é um jogador em que os meias do Grêmio levantavam o pescoço para procurar o Everton, não tem mais jogador em campo, não tem nem mais o PP que está machucado. O Grêmio tem quase um hospital no departamento médico, muitos destes por lesão muscular. O Grêmio tem uma série de jogadores machucados com lesão muscular, e o Grêmio não percebe, acha que isso é normal. O Paulo Luz, que é um vice-futebol que, na minha opinião, tem sido excessivamente incompetente, não percebe este problema. O preparador físico do Grêmio veio da Tailândia, foi indicado pelo Renato. O Grêmio não enxerga os superpoderes do Renato, então o Grêmio tem um meio-campo que não prende mais a bola. E aí ficou um jogo de meia linha. Sabe quando é que o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado? Quando a Católica cansou. Já tinha 2-0, tirou completamente o pé, deixou a bola com o Grêmio. Aliás, usou a estratégia que o Grêmio tentou montar no começo da partida, de entregar a bola para o adversário. O Grêmio se contentava com um empate, e o empate seria um bom resultado, desde que combinado com um empate no Grenal, que a gente não sabe, o Grêmio até pode ganhar um Grenal, porque dos últimos 4 ganhou 3 e empatou 1. Mas agora, com esta pressão, é diferente. Agora o Grêmio se vê obrigado a ganhar o Grenal, ou pelo menos a empatar o Grenal. O Grêmio tem que pontuar no Grenal. O empate no Grenal pode ser um bom resultado dependendo do resultado paralelo. O Grêmio conseguiu chamar a Católica para dentro do grupo. O Grêmio chamou a Católica para participar do grupo. A Católica estava alijada da possibilidade de vaga e o Grêmio chamou. Não, vem disputar conosco. Eram 13 disputando 2 vagas. Inter, Grêmio e América. O Internacional deu uma trancada no América. No susto, mas trancou. O Grêmio chamou a Católica. Vem para cá. Então, o empate, dependendo do jogo que acontecer, é na Colômbia esse jogo entre América e Católica, o empate combinado com o resultado de lá. Talvez o empate também lá possa ajudar o Grêmio, porque depois o Grêmio decide com 2 jogos em casa. Eu ainda confio na classificação gremista às oitavas da Libertadores, exceção feita a uma derrota no Grenal. Agora, o Grêmio está passando por uma crise, por uma turbulência muito forte, e os seus dirigentes não enxergam isso. Os seus dirigentes estão preocupados em ou tentar contratar o Cavani, e se for isso, fazem bem, mas o Cavani não vai solucionar todos os problemas do time do Renato, não vai mesmo, a bola tem que chegar nele, e a bola não chegou no Diego Souza hoje, ou em fomentar o Cavani para tentar mobilizar a torcida. Pode ser uma cortina de fumaça também, vamos movimentar para disfarçar os erros do nosso time. O fato é que o time do Grêmio é um time absolutamente comum, e como todo time comum, ele vai perder, às vezes ele vai ganhar, às vezes ele vai empatar, e às vezes ele vai tomar 2-0 com cara de 4.
Pior que perder o jogo de hoje, que na tabela do campeonato da Libertadores da primeira fase é muito ruim, foi a atuação do Grêmio. O Grêmio repetiu todos os erros num jogo só. Falta de preparo físico, desorganização tática, falta de mobilização, apatia, segunda bola sempre do adversário, individualidades errando, um técnico acuado. E o Renato não tem, parece que ele não tem mais forças para conseguir reverter esta situação. Então esta é a hora, já que o Paulo Luz e o Klaus Câmara, que é o executivo de futebol gremista, que funciona muito mais como um secretário, não agem, estão paquidérmicos, o presidente Bolzan tem que agir. E eu acho que este é o momento da mudança na comissão técnica como um todo. Renato, preparador físico, e já mexe, eu já também acho que é hora de implodir o departamento de futebol. Paulo Luz, muito obrigado pela volta para o Conselho de Administração, Klaus Câmara, implodir, fazer uma mudança completa, recomeçar o processo com novas cabeças, com profissionais que possam contribuir para esse processo, porque o Grêmio perdeu, além do seu futebol, além de uma postura mais agressiva, mais ativa do seu departamento de futebol, o Grêmio também perdeu uma característica que os vencedores não podem perder, que é a capacidade de autocrítica. O Grêmio não aceita mais a crítica externa e o Grêmio não tem a sua autocrítica interna. A relação do departamento de futebol do Grêmio com a comissão técnica é uma verdadeira ação entre amigos. E isso nunca funciona. O Grêmio não está sabendo fazer essa transição da saída do Everton Cebolinha. O treinador do Grêmio bateu no teto já há algum tempo. O Grêmio, eu lembro, ganha o Campeonato Gaúcho perdendo para o Caxias. E se tivéssemos torcida na arena, o Grêmio pela primeira vez ganharia um campeonato sendo vaiado por boa parte dos torcedores. E o Grêmio e a direção do Grêmio não enxerga isso. E nós vamos ter, certamente, desdobramentos nos próximos dias. Eu acho muito difícil que o presidente Bolzan aceite e permaneça silencioso e passivo. Ele fez mudanças, ele fez uma intervenção, mas até agora ela não foi uma intervenção cirúrgica. O presidente colocou o band-aid, raspou um ou outro machucado, colocou ali um mercúrio, uma água oxigenada, e está na hora de entrar para dentro, mexer nessa ferida para que realmente o Grêmio consiga cicatrizá-la e tenha uma pele nova para recomeçar o seu projeto de futebol. O projeto de futebol do Grêmio, neste momento, ele é completamente equivocado, preocupante e perigoso. Te inscreve no meu canal Jornalismo com Isenção Editorial. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.